Bom dia, sejam bem-vindos para mais um episódio da visão diária da Duop aqui. Teixeira, quer começar? Vamos falar hoje sobre o IPCA 15, que é uma prévia do IPCA. Tá? O IPCA é a medida de inflação do país, né? E o IPCA 15 ele veio em 0,44, a expectativa era 0,29. Apesar dessa diferença não ser uma diferença tão gritante, eu acho que o que a gente tem que observar é que o IPCA ele se espalhou e piorou em itens essenciais, né? Então a gente teve uma forte alta de passagem aérea de fevereiro para março, isso por causa da alta do preço dos combustíveis, né, que vai para o querosene da aviação e se reflete no preço das passagens. A gente teve um salto também de 0,20 para 0,88 em alimentos e bebidas. A habitação e despesas pessoais também aceleraram e vestuário que estava caindo subiu, né? Acho que o ponto principal aqui é esse item que a gente chama de índice de difusão, né? O índice de difusão é o quanto que essa inflação ela está em diferentes itens dentro da cesta de inflação. Se ela tivesse concentrada em uma ou outra coisa, é mais fácil você controlar. O problema é quando ela está disseminada e esse índice de difusão ele passou de 62,7% para 63,2%. E isso contamina uma base maior de produtos e serviços na economia, e aí quanto mais produtos estão sofrendo inflação, mais difícil você controlar essa inflação. Isso gera um pouco de estresse no mercado. E acho que é isso, sobre inflação. O dado veio levemente pior, já não é o primeiro dado da sequência das últimas semanas. Inflacionários aí um pouco pior do que era esperado. Mas vamos aguardar agora, tem muita coisa na mesa aí, o Banco Central. O principal pano de fundo ainda continua sendo o conflito, mas a gente percebe que de fato o conflito, que nem o Teixeira trouxe em relação às passagens aéreas, já começam a marcar preço, digamos assim, e isso pode influenciar as decisões do Banco Central para frente. Para finalizar aqui, eu acho que a gente quer destacar alguma coisa, é um pouco técnico, mas são dados interessantes. O Banco Central publicou ontem o seu relatório de política monetária, que eles chamam de RPM, e é um documento super bacana, assim, obviamente para quem se interessa, né? É um documento bem técnico, mas é bacana para você entender os modelos do BC, né? Ele traz sempre uns estudos que mostram exatamente como o BC está projetando a economia e como ele olha a economia. Inclusive, parte desses estudos, nesse documento que foi passado, fala um pouco do cenário de guerra, né? Dentre os estudos, ele mostra que, embora o setor de petróleo possa até ganhar dinheiro com o conflito, né, o setor de petróleo interno, né, mas para o Brasil como um todo, a guerra de fato é um choque negativo, principalmente para a oferta, né, que por consequência deve aumentar a inflação e diminuir o nosso crescimento, né. Eles botaram isso em número, né, ou seja, se a gente tem um choque nos preços dos combustíveis de 1 ponto percentual, ele derruba o consumo em 1,5 ponto, né. É que o pior, assim, é que esse choque, ele não demora, né? Ele acontece de forma rápida, porque a gente vê esse aumento de preço dos combustíveis sendo afetado, como a gente viu agora há pouco, já no preço das passagens, e aí o pessoal começa a consumir menos passagem aérea. Isso aqui é o primeiro choque, é o choque mais rápido que a gente viu, mas além desse choque, você tem outros choques de consumo de gasolina, e preço de alimento e assim sucessivamente, né? Um dos estudos que o BC sempre passa, e é sempre bacana de acompanhar, é em relação ao modelo dele da correlação de uma alta do dólar, o quanto ela gera de inflação, né? A gente tem costume aqui sempre de falar, o nome técnico é pass-through, né? Que ele basicamente, a gente costuma falar que ele é 1:10, ou seja, a cada aumento de 10% do dólar, ele contamina 1% da inflação. 1,2%. 1,2% na verdade, 1,2% da inflação. Então, se olhar só o núcleo, né, que são aqueles excluindo os ativos mais voláteis, seria um impacto de 0,6% da inflação. E por isso que a gente bate tanto na tecla aqui de que o maior controle que a gente tem atualmente em relação a essa potencial inflação que a gente tem no Brasil é o câmbio controlado, né? Então, se o câmbio descontrolar, a gente viu que se sair de 5,20 e for para 5,70, a gente já tem um impacto de 1,2% positivo na inflação esperada. O Banco Central tem colocado a inflação esperada para os próximos
pro horizonte que ele olha, né, de controle de inflação perto ali de 3,3%, né, ou 3,4%, isso já jogaria para perto de 4,5%, uma alta de 10% do câmbio. E eu acho que vem muito na nossa tese, né, central desse conflito em relação ao Banco Central, que a gente tem batido na tecla, que aparentemente, pelo menos no comunicado, o Banco Central deixa claro que a preocupação do câmbio é que faria ele de fato encerrar o ciclo. Outro estudo bacana que saiu nesse relatório em relação ao cálculo do BC, que ele passa que a cada alta de 1 ponto percentual na Selic, ele derruba em 3,7% a concessão de 3,7% a concessão de crédito no longo prazo no Brasil. Isso é basicamente um bom termômetro do quanto o BC imagina que quanto o remédio dele realmente cura e impacta a concessão de crédito no Brasil. Então, basicamente é isso, a gente tenta trazer, são coisinhas um pouco técnicas, mas dão um pouquinho de uma sensibilidade como o Banco Central trabalha e como ele enxerga e como os modelos dele auxiliam eles a enxergar os próximos passos, digamos assim. É isso aí, até amanhã. Grande abraço da equipe da Atual.